Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Como é que vocês passaram o Natal? Tudo bem com o Senhor Jesus? Eu passei junto com Ele. Por isso eu não fiz a minha live na quinta-feira, porque eu estava curtindo um pouquinho do Natal, tá bem? Vocês acredito que passaram bem também. Agora nós estamos partindo para o ano novo, né? Que ele venha repleto de alegria, de felicidade, de saúde, prosperidade e tenha paz na nossa casa, não é verdade? Então, hoje a gente vai continuar terminando esse tema, busca da fé extraordinária, porque na Bíblia tem muitos lugares de fé, homens de fé, né? Então vamos orar, pedir sempre para Jesus estar aqui conosco, nos abençoando, e que essa palavra venha preencher os nossos corações e nos dar força para seguir em frente. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a busca da fé extraordinária. Vamos falar um pouquinho do Salmo 40. No Salmo 40, a começar aqui do versículo 1, diz assim: Deus ouve a alma paciente, tenha paciência. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. O versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Tenho fé. Eu fé que vai acontecer, mas eu tenho paciência para esperar. Eu vou terminar de ler mais um pedaço. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, porque eu tive paciência para esperar, e ele me tirou de um charco de lodo. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. O Senhor só tem maravilhas operado conosco. O principal é a vida, não é verdade? E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. As bênçãos que Deus nos dá. É mais do que nós podemos contar. Davi era um homem poderoso. Esse era o Salmos escrito por Davi. Davi era um homem poderoso, mas todos os escolhidos passam por dificuldades. Davi, ele já passava por dificuldade desde criança. Quando Samuel foi à casa de seu pai, escolher um dos filhos para ser rei de Israel, ele começou a orar por um, por outro, colocar a mão na cabeça de um de outro. Não são esses. Perguntou para o pai de Davi: mas você não tem outro filho? Ele falou: tem um que está lá no campo com as malhadas, então manda chamar ele. Olha só, ele já passava por dificuldades, era rejeitado desde criança. Mas ele tinha fé no Senhor, e o Senhor cuidava dele. Tanto é que o Senhor deu o reino de Israel para ele. Entendeu? Esperei com paciência. Mas não há clamor que Deus não escute. Não há o seu clamor que Deus não vai escutar. Deus escuta. Só que às vezes a resposta vem no tempo dele. Por isso que nós temos que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. E ele respondeu para mim. Deus ouve o seu clamor. Não há situação difícil que Deus não possa reverter.
Você acha que essa situação difícil que você está passando, Deus não pode reverter? Tenha fé que isso vai mudar. Tenha fé. Ore ao seu pai. Você já sabe como orar. Entra lá no seu quarto, fala com ele sobre isso, não é verdade? Fale sobre isso que está acontecendo, essa situação difícil, né? Se você está em dificuldades, Deus pode mudar, reverter esse quadro na sua vida, na nossa vida. Senhor recebe a oração do seu povo. Você acha que Deus não recebe a oração? Claro que Ele recebe. E eu tenho que ter fé. Eu faço oração e tenho que ter fé que isso vai mudar. Seja qual for a situação que você esteja passando, isso vai mudar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, na nossa vida, na sua e na minha. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A fé vai ter que funcionar. Não adianta dizer assim, eu creio que pode acontecer. Não, se eu não tenho fé, não adianta falar aqui, ó. Eu creio que vai acontecer. Não, você tem fé que aquilo vai acontecer? É diferente de você falar e de você sentir. Falar é aqui, eu creio que isso vai acontecer, tenho certeza. Mas é daqui, é fé que você tem dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Tudo que temos vem das promessas de Deus na nossa vida. Tudo que nós temos. Vocês se lembram de Josué? Vou ler aqui para vocês. Josué. Josué, ele adentrou para ganhar a terra prometida. Não é verdade? Moisés não. Moisés viu de longe, mas não entrou na terra prometida. Porque ele desobedeceu ao Senhor, não é verdade? Então, vou ler para vocês aqui. Ora, deixa eu chegar mais perto da Bíblia aqui. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Ninguém saía nem entrava dessa cidade de Jericó. Eram muralhas altas, largas. O pessoal andava por cima, carro andava por cima, de tão larga que eram essas muralhas. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó. Eu dei para você Jericó. E ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Deus disse: eu vou dar a cidade de Jericó, ela é sua, mas vocês vão rodear ela 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual frente de si. Então, o Senhor deu uma ordem. Por quê? Vocês sabem que eu gosto de contar um pouquinho da história para que vocês se encaixem na história sobre Jericó. Jericó ainda não era a terra prometida. Ela era a porta para a entrada em Canaã. Ela não era a terra prometida, mas a primeira cidade fortificada que eles tinham que ultrapassar, que os israelitas conquistaram ao entrar em Canaã. A verdadeira terra prometida, que era Canaã. Mas para eles entrarem, eles tinham que passar por Jericó, marcando o início da posse da terra,
com suas muralhas caindo, após este cerco estratégico que Deus deu, sob a liderança de Josué. Jericó, era um obstáculo poderosíssimo. Imagina, gente, uma muralha larga. Como é que ia cair? Ah, será que eu rodeando ela 7 vezes, tocando buzinas, isso vai cair? Olha a fé de Josué, que creu no Senhor com seus sacerdotes. E rodearam a cidade, e tocaram buzinas, e gritaram. A 7ª volta. E a muralha foi ao chão. Jericó era um obstáculo poderoso, a porta de entrada para Canaã. E sua conquista simbolizou a transição do deserto para a realização da promessa de Deus. Jericó, só para a gente finalizar aqui, era um portal e o primeiro marco de conquista do povo de Israel, que tinha que ultrapassar para adentrar a terra prometida, que era Canaã. Jericó foi uma cidade habitada por vários povos. Imagina a mistura de povos que tinha. Ela foi habitada por romanos, ela foi habitada por bizantinos, ela foi habitada por muçulmanos e otomanos. Olha quantos povos habitaram Jericó. Era um grande obstáculo que teria que ser ultrapassado para chegar à terra prometida, né? Deus havia prometido a Moisés uma terra que emanava leite e mel, mas Jericó estava fechada. Eles tinham que ultrapassar. Era o primeiro obstáculo para conseguir alcançar a terra prometida. A bênção deles tinha uma muralha. Olha só, a bênção na sua vida tem uma muralha. Qual é a muralha que está prejudicando para você atingir sua terra prometida? Qual é a muralha? Você tem que ultrapassar essa muralha, você tem que vencer essa muralha para você chegar à sua terra prometida. Não é verdade? Vocês acham que 2025 foi uma muralha? A terra prometida está lá, ó, 2026. Não reclame. Termine o ano dando graças ao Senhor. Dando graças ao Senhor e não reclamando. Não reclame. A terra prometida está ali, ó, bem pertinho. 2026 é a sua terra, a nossa terra prometida. Se 2025 foi difícil, 2026 não será, porque é a nossa terra prometida. Às vezes, na nossa vida, tem uma muralha, e eu tenho que ultrapassar essa muralha. Quando tem algo na nossa vida, tem que ser removida. É na parte financeira, é na parte familiar, é a parte com os filhos, a parte financeira tem que ser removida. Eu tenho fé que tudo isso vai ser resolvido. Em 2026 eu não terei mais esse problema, porque eu creio no Senhor. Eu falo com o Senhor e eu creio que eu vou ultrapassar esse Jericó da minha vida. Deus move as coisas. Às vezes você diz, Deus, eu não consigo, mas tem momentos que eu preciso da ajuda. Andar na fé. Andar na fé. Deus, eu não consigo, mas ande na fé. Josué andava com Moisés, mas eles tinham uma muralha que os intimidava. Deus disse a Josué, quando lá chegou, pois Moisés não foi, como eu disse para vocês. Ele só viu de longe, mas não adentrou, por causa de uma simples desobediência. Leiam lá na Bíblia, qual foi a desobediência de Moisés?
Deus disse a Josué: eu te dei essa terra. Deus disse a Josué: eu te dei essa terra, mas você tem que ultrapassar Jericó. Deus te deu essa bênção, mas você tem que ultrapassar Jericó. Tem coisas que Deus, Ele já te entregou. E você ainda não recebeu por falta de fé. Deus já te deu, mas a falta de fé que tem em você, você não consegue ver isso que Deus já te deu. Entendeu? A falta de fé. Às vezes Deus já deu pra gente e a gente não está vendo. Vou parar aqui para a gente continuar na quinta-feira, que é a véspera do Ano Novo, a véspera da Terra Prometida, né? Se vocês gostaram, dê aquele joinha, aplique lá no sininho, faça comentários, é sempre bom, né? Passe para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, que às vezes as pessoas precisam também escutar a palavra do Senhor. Não é verdade? Então, vamos parar aqui. Na quinta-feira eu dou continuidade à busca pela fé. Vocês viram que a fé remove montanhas. A fé removeu a muralha de Jericó. Não é verdade? Então, tire essa muralha da sua vida e enxergue a terra prometida do outro lado. Tire essa muralha. Existe um Jericó na sua vida, tire ele. Que Deus vai te mostrar a terra prometida, mas tenha fé. Porque às vezes Deus já te deu a bênção, mas você não está vendo. Por falta de fé. Tá bem? Então vamos agradecer, Mestre Jesus, pela presença. Obrigada mais uma vez, Mestre Jesus, pela sua presença. E voltaremos na quinta-feira para terminarmos essa palavra. Tá bem? Então até lá. Tchau, tchau.